programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que Nova Friburgo encerra a semana com mais de 11.200 casos confirmados da Covid-19. A Prefeitura divulga a bandeira laranja e pega a população de surpresa. E mesmo com a possibilidade do retorno presencial, instituições de ensino da cidade preferem ficar mais uma semana com atividades remotas. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março, e está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite, nós iniciamos o Zoom TV Jornal dessa segunda-feira, trazendo os dados atualizados sobre a Covid-19 aqui em Nova Friburgo. Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura no fim da tarde da sexta-feira, de quinta para sexta foram 59 novos casos da doença, totalizando 11.248 casos confirmados desde o início da pandemia. Também foram registradas 2 novas mortes pela doença aqui na cidade. Com isso, o número de óbitos chega a 320. Em relação ao número de leitos de hospitais das redes pública e privada, até essa sexta, 53 das 77 vagas de enfermaria estavam ocupadas, compreendendo uma taxa de 68,83%. Nos leitos de UTI exclusivos para a Covid, 30 dos 42 estavam em uso, com uma ocupação de 71,43%. Lembrando que esses são dados do boletim emitido pela Prefeitura na sexta-feira, já que até o fechamento dessa edição ainda não tínhamos aí atualizações desses dados. E junto com esse anúncio também foi decretada a bandeira que irá reger as atividades da cidade a partir de hoje até o próximo domingo, dia 28. A bandeira laranja. E como falado, essa bandeira que está regendo as atividades aqui em Nova Friburgo nessa semana, que é a bandeira laranja, contou aí com um questionamento da população quando foi divulgada. A nossa repórter Isabela Chabolt foi até as ruas conversar sobre essa decisão que gerou questionamentos. Atualmente, Nova Friburgo tem mais de 11 mil casos positivos da Covid-19. Em contrapartida, já são mais de 14 mil vacinas aplicadas. Porém, ainda não é o momento de afrouxarmos os cuidados. Mesmo com o avanço da imunização aqui no município, os dados que mensuram tanto a ocupação de leitos de enfermaria quanto de CTI da Covid-19 ainda são preocupantes, principalmente nas últimas semanas. E o novo bandeiramento que entrou em vigor, a bandeira de cor laranja, pegou de surpresa grande parte dos friburguenses. No mínimo a vermelha e no máximo a roxa, porque a coisa não está de brincadeira. O hospital está sobrecarregado, não tem nem mais UTI, a vacinação está nessa marcha lenta. Isso é uma brincadeira de mau gosto por bandeira laranja na atual circunstância. Estava na vermelha, né? Então a próxima seria roxa, né? Pelo que eu entendo. Eu acredito que foi um pouco equivocado, porque o hospital com 100% lotado, eu não achei certo estar com a bandeira laranja, né? Porque assim as pessoas acabam acreditando que está um pouco mais tranquilo e acaba não fazendo certo, né? Eu acho que deveria ficar na vermelha aí para o pessoal ter que começar a se conscientizar que é preciso fazer. Respeitar um pouco o que está se passando aí. Pelo menos que ficasse na vermelha, porque não existe, você não tem noção do que vai acontecer. Então, se já estava na vermelha, com um problema que estava um pouquinho abaixo, por que agora vem com o mesmo problema? Já o senhor Carlos vê a flexibilização com outros olhos. Eu queria que uma bandeira que tivesse tudo aberto, que o povo pudesse trabalhar. Que sem trabalho, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos pagar nossas contas? Os impostos vêm, IPVA vem, IPTU vem, tudo está sendo cobrado. Então, nós precisamos trabalhar para poder pagar nossas contas. Se o povo ficar em casa, ele vai comer o quê? O governo está querendo dar R$150 ou 250. Como é que você, um casal de pessoas, vive com 150 ou 250 por mês? Então, se você liberar mais horários, em vez de fechar às 7, fechar às 10, não vai ter menos aglomeração, tanto nos ônibus como na rua. Então, se você encurtar o horário, vai ter mais gente na rua porque vai fechar cedo. Então, eu prefiro que libere, porque cada um tem que
ter consciência de usar a sua máscara, usar seu álcool gel e se precaver como pode. A prevenção é tudo, mas a realidade é outra. Em pouco tempo na rua, nossa equipe flagrou várias pessoas andando sem máscara. A pandemia já faz parte do nosso dia a dia, mas ainda existem pessoas que parecem ignorá-la. Porque se os hospitais estão lotados, um motivo tem. Falta um pouco também de responsabilidade das pessoas. É falta de amor próprio e amor ao próximo também. Não está para brincadeira. Agora, a bandeira laranja nunca. Inadmissível. Realmente a situação não está para brincadeira e segundo o mapa regional divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no último dia 18 de março, esse mapa que mede o grau de risco de cada situação no estado, a região serrana se encontra com risco alto, ou seja, é uma bandeira vermelha no âmbito regional. Nova Friburgo está em bandeira laranja por si só, mas se a gente vê aí a análise do estado, a região serrana se encontra em bandeira vermelha. E em uma nova remessa de vacinas, a maior até agora, o governo do estado entregou aos municípios mais de 750 mil doses do imunizante contra a Covid-19 e o Juan Vitor tem mais detalhes. O maior lote contra a Covid-19 até agora, Alice. Segundo o governo do estado, são 759.100 doses de duas vacinas contra a Covid-19. 749.100 da Coronavac e outras 10.000 aí da Oxford AstraZeneca. Desse total, Nova Friburgo vai receber 9.015 doses da Coronavac, sendo 7.440 para a primeira dose e outras 1.570 já para a segunda aplicação. Além disso, mais 5 doses da vacina de Oxford também serão enviadas para essa primeira dose. Até essa sexta-feira passada, Nova Friburgo tinha 14.048 vacinas aplicadas, sendo 10.058 vacinas da primeira dose aplicadas e outras 3.990 aí já das duas doses. Um outro assunto também relacionado à vacinação, circularam aí em redes sociais, em grupos de WhatsApp, uma suposta mensagem da Prefeitura de Nova Friburgo convocando os idosos a se vacinarem no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, lá no Clube Xadrez. Ela é uma informação falsa. A Prefeitura de Nova Friburgo não emitiu nenhum outro comunicado, além daqueles que já estão disponíveis nas suas páginas oficiais na internet. Então fica aí o aviso, sempre que vê esse tipo de anúncio, desconfie. Procure sempre os anúncios oficiais da Prefeitura e também os veículos de imprensa da sua confiança. Juan Victor para o Zoom TV Jornal. Obrigada, Juan. E como nosso repórter disse, procurem sempre as informações dos órgãos oficiais. As informações são muitas nesse momento de pandemia que a gente fala, então a gente tem que estar sempre de olho no que é verdade ou não, principalmente num assunto sério como esse que a gente está tratando da Covid-19, da vacinação contra a Covid-19. E enquanto a nossa equipe estava no posto de olaria para trazer essas informações para você aí de casa, olha o que ela flagrou. Idosos acima de 76 anos, que são público-alvo dessa vacinação, estavam aglomerados na fila para tomar a vacina. Além dessa situação, eles estavam debaixo de sol, fazia muito calor, hoje fez muito calor aqui em Nova Friburgo, e não havia ninguém para orientar e organizar a fila de espera. E daqui a pouco, mesmo com a bandeira laranja, instituições de ensino na cidade optam por não voltarem às suas atividades presenciais. Saiba mais informações no próximo bloco. Yes, o seu Yaris está aqui. Venha para Toyo Serra e garanta o carro que é perfeito para o melhor momento da sua vida. Confira. Yaris Hatch com parcelas de R$ 599. Yaris Sedan com parcelas de R$ 649. E para ficar ainda melhor, tem bônus de R$ 2.000 em acessórios genuínos Toyota. Ofertas arrasadoras e a sua chance de ter um Toyota 0 km agora mesmo. Fale conosco. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Varejão da Construção com ofertas arrasadoras. Telha Colonial Plan 2,42 por 88, 89,90. Tábua de pinos 25 por 3 metros, unidade 22,99. Forro PVC branco 28,90 o metro quadrado. Caixa d'água tanque 5.000 litros, R$ 2.490. Caixa d'água Forte Leve 1.000 litros, R$ 379,90. Entrega rápida em toda a região com ofertas arrasadoras. Venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história.
Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. A Águas de Nova Friburgo informou que entre as 8 e 11 horas de amanhã fará manutenção no sistema de para-raios da subestação de energia elétrica da Estação de Tratamento de Água Rio Grande de Cima, da ETA Rio Grande de Cima. Com isso, alguns bairros da cidade podem sentir os reflexos no abastecimento de água, como Brownies, Centro, Conselheiro Paulino, Vila Amélia, entre muitos outros. Para conferir a lista completa desses bairros afetados pelo serviço da ETA Rio Grande de Cima amanhã, basta acessar o nosso portal de notícias tvzoom.com.br, lá está tudo certinho. E a gente chegou na terceira semana de validação do decreto que estabeleceu as aulas presenciais. Mas será que esse retorno está dando certo aqui na cidade? As atividades que poderiam retornar a partir do dia 8, somente em uma semana poderão ser realizadas na forma presencial aqui no município, já que na bandeira vermelha as aulas devem ser remotas, o que aconteceu na semana passada. A gente sabe que Nova Friburgo está com alguns hospitais saturados de internações e os casos continuam em alta aqui no município. Por isso, algumas escolas particulares optaram a não retornar presencialmente nessa semana, mesmo estando a cidade em bandeira laranja. A gente confere mais agora sobre esse assunto na reportagem de Marcelo Iese. Aulas presenciais na pandemia da Covid-19. Quando se ouve isso, o que dá para pensar? Mais contaminações? Hospitais cheios? Pois é. Essa é a realidade de Nova Friburgo nos últimos dias. Por isso, algumas escolas privadas da cidade optaram por não retornar presencialmente e a Aline Drummond, coordenadora de um desses colégios, contou o porquê. Nós conversamos muito a respeito, direção e coordenação, a respeito do retorno e decidimos pela vida em primeiro lugar. Ficamos muito preocupados pela incidência. Nós tivemos, inclusive, na semana passada,
famílias e alunos matriculados no colégio que positivaram para a Covid, e se tivéssemos voltado na semana retrasada, teria sido um transtorno para os outros colégios e funcionários também, que fazem parte do nosso colégio. Sendo um dos poucos colégios que não aderiram ao retorno, a Aline ainda falou sobre quais critérios foram adotados para a definição da continuação de aulas remotas. Nós estamos acompanhando os boletins informativos em relação aos dados hospitalares, as internações e também a quantidade de contaminação da cidade. Além também de toda essa perspectiva entre famílias e alunos que fazem parte do colégio. Com o decreto publicado no dia 5 de fevereiro, no dia 8 de março, as aulas voltaram presencialmente aqui na nossa cidade. E em 15 dias após a validação desse decreto, algumas escolas abriram por apenas uma semana, sendo que as municipais nem chegaram a funcionar. E com isso, por precaução, algumas escolas particulares optaram por não retornar presencialmente aqui em Nova Friburgo. Com os altos índices de internação, de casos também aqui na cidade, isso pesou para que não voltassem as aulas? Isso foi o ponto principal para que não voltassem as aulas. Como vocês estão vendo, nós estamos preparados, temos a autorização da vigilância sanitária, mas não quisemos bater de frente com ninguém. Na verdade, a preocupação maior foi em relação à vida. Nós temos uma preocupação muito grande, uma doença muito grave. Eu também, além da área de educação, eu sou da área de saúde, então eu estou acompanhando também de perto. Então, a direção se preocupou principalmente com isso. Nós não queremos ser responsáveis pelo transtorno causado nessas vidas. Nós estamos com a aula online, nós estamos fazendo uma aula online de excelência, os alunos estão participando, os professores, e nós não queremos modificar todo esse andamento que está sendo excelente para a gente e arriscar a vida de pessoas, de funcionários, familiares e alunos. Bom, e falando em familiares, a gente sabe que alguns responsáveis fizeram passeatas pedindo esse retorno. Mas será que alguns podem ter mudado de opinião? A coordenadora e professora comenta. Na verdade, a grande maioria dos pais apoiaram a decisão do colégio. Um ou outro acabou ficando um pouco prejudicado, a gente entende isso também, porque muitos pais trabalham e precisam do espaço do colégio para os filhos retornarem. E é claro, a atividade presencial ela é diferenciada e a gente entende isso perfeitamente. Mas como o ponto principal foi a saúde e a vida, a direção tomou essa decisão. E claro, não tinha como finalizar sem uma mensagem para todos esses alunos que estão em casa. Diz aí, Aline, qual o recado? O recado é que a gente está morrendo de saudade, nós estamos sentindo muita falta também, o colégio realmente fica vazio sem vocês aqui, a aula presencial ela é muito mais importante, mas nós optamos pela vida de vocês, para a preservação da vida de vocês, então se cuidem, a gente sabe que os casos estão aumentando, não só no nosso município, no estado, no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos numa onda muito elevada de casos, então se cuidem, aproveitem esse tempo para estudar, tirar as dúvidas, a nossa aula online está aí para vocês, nós estamos aqui para vocês, para o que der e vier. Outras instituições também tiveram o mesmo posicionamento aqui no município, porém vale lembrar que o decreto autoriza o retorno presencial em caso de bandeira laranja, como nessa semana. Então fica a critério das instituições de ensino se voltam ou não. E a Prefeitura de Nova Friburgo usou suas redes sociais para informar que a Coordenação de Vigilância Sanitária terá um novo endereço. Com a mudança, durante essa semana, a antiga sede da pasta vai estar fechada. O novo local para as instalações será na Avenida Euterpe Friburguense, número 93. O governo municipal ainda informa que o telefone continua sendo o mesmo, 2523-1958. Contudo, só irá estar em operação a partir da próxima segunda-feira, dia 28, quando as instalações estarão aptas ao novo espaço. A Prefeitura ainda aproveita para informar que a Subsecretaria de Vigilância em Saúde voltou a prestar atendimentos dos setores da Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde Ambiental, entre outros serviços, no antigo endereço, localizado na Rua Augusto Cardoso, número 62, no centro de Nova Friburgo. E no próximo bloco, a Prefeitura e a Água de Nova Friburgo realizaram uma limpeza em uma galeria no centro da cidade. Não saia daí. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender.
Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Toda vez que chove forte, no centro da cidade, a Rua Farinha Filho é uma das que alaga. Já se tornou uma cena quase corriqueira, né? Para tentar solucionar esse problema, a Prefeitura de Nova Friburgo, em parceria com a concessionária de águas da cidade, realizou na última quinta-feira a limpeza das galerias de água da região. Durante a ação, sacolas plásticas, garrafas e até uma cadeira foram retiradas de dentro das manilhas. Toda a extensão da Rua Farinha Filho até a Dântila Ginestra passaram por esta intervenção e a previsão da Prefeitura é que esse serviço continue nos próximos dias. Mas vale lembrar, a Prefeitura tem que limpar? Sim, mas se cada um fizer a sua parte também fica bem mais fácil. A gente fala agora de previsão do tempo, a gente está oficialmente na primeira semana de outono, então vamos ver como fica aí as temperaturas para amanhã aqui em Nova Friburgo. Sol e aumento de nuvens de manhã, possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. A mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. No quadro Um Olhar sobre o Consumo de hoje, Roberto Mendes dá a sua opinião sobre os efeitos do lockdown e dos feriados prolongados. Vamos conferir. Olá, o que você pensa dos efeitos do lockdown e dos feriados fabricados? Essa semana chegamos ao pico do Covid, não da doença, mas dos desmandos e da irresponsabilidade pública com o cidadão, trabalhador e com o mercado. Estados e municípios resolveram mais uma vez trazer a conta da falta de gestão deles para nós pagarmos. O mesmo Estado e município que não o isentou do seu IPVA, do seu IPTU, da sua taxa de incêndio, do seu ICMS, do seu ISS e de tantos outros impostos e taxas.
Sem perdoar dívidas, sem alargar prazos, sem isentar segmentos absurdamente destruídos pela política pública, esse mesmo poder público agora quer que você, um ano depois de tudo começar e sem investir nada ou quase nada, mesmo recebendo bilhões de reais, quer que você pague essa conta e abandone seu emprego, seu negócio, seus planos e, como o Estado sempre foi um vagabundo de pai rico, que nunca trabalhou direito e sempre teve direito a uma gorda mesada, agora ele acredita que a nossa vida é igualmente fácil, frouxa e abastada como a dele. O mercado é um organismo vivo, complexo, dinâmico e que exige enorme ajuste para funcionar. E pôr o segmento da indústria de férias diante do consumo usual irá gerar evidente desabastecimento e consequente inflação. Qualquer produto, item ou coisa que inexiste ou está indisponível tem seu preço aumentado em função da procura que se mantém alta. É a chamada demanda elástica. A imensa maioria dos produtos e serviços funcionam assim. E após 10 dias de indústrias fechadas e mais algumas que não terão capacidade de voltar após esses 10 dias, o aumento de preço pressionado pelo desabastecimento será uma realidade. E lembre-se que os produtos precisam de outros produtos, então o ajuste interno da cadeia produtiva leva tempo, é complexo e pressiona preço ao menor desarranjo. Empregos, empresas, planos, sonhos, todos mortos. Assassinados pelo poder estadual e municipal, incapaz, desonesto e egoísta. Ou alguém acredita que esse poder público importa-se de fato com você. Devo lembrar que este mesmo poder público desviou fortunas historicamente para seus próprios fundos e custas, de vidas perdidas e de assassinatos, em filas de hospitais, em estradas sem manutenção, em escolas sem professores e sem estrutura, na ausência de investimento em ciências e tecnologia, para falar o mínimo. O choro é livre, o pagamento dos impostos não, e o seu futuro é duvidoso. O Brasil, mais uma vez, está a serviço do interesse de poucos, sendo carregados por muitos. A sustentação de qualquer país é originado só e somente só na geração de riqueza, e esta é feita exclusivamente pela classe empresarial. O Estado nunca foi capaz de gerar superávit, e nem deve. É papel dele reverter a riqueza em benfeitoria ao cidadão, também conhecido como pagador de impostos. Atacar a iniciativa privada de forma tão cruel, imediatista e irresponsável é uma tentativa de destruição na engrenagem dos negócios. E devemos lembrar, é o grande empregador, gerador de riquezas e de oportunidades. Coube ao poder público se organizar para ter mais vagas, equipamentos e médicos, um ano após o início da pandemia, e não inventar um feriado na véspera de uma segunda-feira. Nos vemos na semana que vem, ou não. Quem sabe a gente vai ser proibido de respirar até lá. Aguardemos. Ou não. Fica aí a opinião do especialista Roberto Mendes. Obrigada, Roberto. Por hoje a gente encerra o nosso Zoom TV Jornal. Outras informações, detalhes dessa edição e muito mais, você confere no nosso aplicativo TV Zoom, nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias tvzoom.com.br. Obrigada pela companhia, uma boa noite, uma ótima semana pra gente e até amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas.